Olá, pessoal. Meu nome é Marielle. Eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da UFMG e hoje nós vamos falar um pouco do papel fisiológico do tecido adiposo marrom e do bege. Mas para falar disso, a gente vai retomar um pouquinho na aula anterior, que vocês viram sobre o tecido adiposo branco. E nós vimos que o tecido adiposo branco exerce uma importante função de proteção física e também possui um importante papel endócrino na liberação de adipocinas e hormônios como a leptina. Exerce também uma função de armazenamento de substrato energético para fornecimento de energia e também uma importante função de termorregulação, funcionando como um isolante térmico. Essas funções dos adipócitos são extremamente importantes, uma vez que durante a evolução das espécies, as espécies passaram por privação alimentar e baixas temperaturas. No entanto, apenas a função de isolante térmico do tecido adiposo branco não é suficiente para suprir aquelas baixas temperaturas. Por isso, um fenômeno importante para manter a temperatura corporal é a termogênese sem tremores, que é um fenômeno responsável justamente por controlar a temperatura corporal contra o frio em mamíferos e em recém-nascidos. Esse fenômeno acontece pela produção de calor desencadeada pelo tecido adiposo marrom. Bom, e como que isso acontece? Para produzir calor, o tecido adiposo marrom precisa ser ativado por algum estímulo. Nesse caso aqui representado, o estímulo é o frio. Então, o frio vai desencadear uma ativação do sistema nervoso simpático, que vai liberar catecolaminas, como a norepinefrina, que vai agir lá como agonista do receptor beta-adrenérgico presente lá no adipócito marrom. Tá legal? Bom, daí você me pergunta, mas o adipócito branco também possui receptores beta-adrenérgico e não produz calor. Sim, é verdade, e isso é devido a algumas características importantes do adipócito marrom. Como podemos ver representado aqui na figura, o adipócito marrom possui várias gotículas lipídicas, chamado então de adipócito multilocular, enquanto o adipócito branco é unilocular, com somente uma única grande gotícula lipídica. Como a gente pode ver representado aqui na imagem de microscopia eletrônica, o tecido adiposo marrom possui várias gotículas lipídicas realmente, enquanto o tecido adiposo branco possui uma única grande gotícula lipídica. Correto? Outro grande diferencial desses tecidos é a presença de mitocôndria. A gente pode ver representado aqui também que o adipócito marrom possui um grande número de mitocôndrias, enquanto o tecido adiposo branco não possui. E essa presença de mitocôndrias que vai dar a característica principal do tecido adiposo marrom, uma vez que são nas mitocôndrias que estão presentes as UCPs. E quem são essas UCPs? A UCP, ela é uma proteína chamada proteína desacopladora 1, presente no adipócito marrom, e ela que é responsável pela produção de calor. Mas para entender como essa função acontece, vamos precisar retomar um pouquinho em alguns conceitos de metabolismo celular. Então, aqui temos representado um adipócito marrom, ativado por um agonista beta-adrenérgico, que vai desencadear uma cascata de respostas, né? E dentre essas respostas vai levar à lipólise das gotículas de gordura dessa célula. Uma vez livre, o ácido graxo será utilizado pela mitocôndria como substrato energético para a produção de energia. Então, lá na mitocôndria, esse ácido graxo livre e outros substratos energéticos, como a glicose, serão processados aqui pelo ciclo do ácido cítrico e pela beta-oxidação,
liberando elétrons que serão transportados na cadeia respiratória. E esse fluxo de elétrons na cadeia respiratória vai gerar um bombeamento de prótons que retornarão para a matriz mitocondrial pela proteína ADP sintase. E é esse acoplamento de prótons pela ADP sintase que dá origem ao ATP, que é a fonte de energia celular. No entanto, na presença da UCP, como o próprio nome diz, os prótons serão desacoplados e essa energia que seria produzida será convertida para a produção de calor, levando assim a um desperdício energético. Por esse motivo, a função descrita hoje pela UCP1 é de dissipar energia em forma de calor e, portanto, levar a um aumento do gasto energético. Além disso, a expressão da UCP lá aqui na mitocôndria é aumentada pela presença desse ácido graxo livre. E também a ativação beta-adrenérgica, ela vai induzir as respostas que vai ser desencadeadas pela ativação beta-adrenérgica, vai induzir que fatores de transcrição levem o núcleo a aumentar a síntese da própria proteína UCP, tornando-se então um processo autorregulado pelo próprio adipócito marrom. Bom, gente, mas a gente não tem descrito hoje somente o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo branco. Sabemos também que existe um tecido adiposo intermediário, que é o tecido adiposo bege. O adipócito bege, ele se assemelha um pouco ao adipócito marrom, pois ele também possui um maior número de gotículas lipídicas e um maior número de mitocôndrias quando comparado ao adipócito branco. De fato, quando observamos aqui as imagens de microscopia eletrônica, conseguimos entender que, na verdade, aqui é como se fosse um tecido adiposo branco que possuísse alguns adipócitos, como a gente pode ver aqui em alguns lugares, marrons. Por isso, o tecido adiposo bege, ele é considerado como um escurecimento, ou do inglês browning, do tecido adiposo branco. Mas por que o bege não pode ser chamado de adipócito marrom, uma vez que eles têm características semelhantes e, portanto, também exercem funções semelhantes na produção de calor? Bom, porque eles são derivados de linhagens celulares diferentes. Como podemos ver aqui na imagem, a célula percussora multipotente, que dá origem ao pré-adipócito marrom, vai dar origem a um adipócito marrom, que expressa o CP. E ele vai se tornar ativado com maior número de UCP mediante a um estímulo, como a gente viu. Já aqui do outro lado, a célula precursora multipotente dá origem a um pré-adipócito branco que se diferencia em adipócito branco. E esse adipócito branco pode passar pelo processo de escurecimento mediante a um estímulo. Assim como, na ausência deste estímulo, esse adipócito pode retornar suas características de processo adiposo branco, que é o processo de Wright, que a gente vai ver na próxima aula. Mas então aqui vemos que a biogênese de tecido adiposo bege é proveniente da mesma célula percussora do adipócito branco. Além disso, outra forma de biogênese de adipócito bege é quando, mediante a um estímulo, o pré-adipócito branco aqui pode se diferenciar diretamente em adipócito bege. Bom, em todos os casos, é possível ver que o adipócito marrom possui uma linhagem celular diferente e, portanto, uma característica de expressão de UCP também diferente. Já que aqui o adipócito bege, ele só vai expressar o CP mediante um estímulo. E o adipócito marrom, ele já expressa o CP independente do estímulo.
Além dessas diferenças nas funções, a gente também pode distinguir um adipócito de outro devido à sua localização anatômica. Então, aqui no modelo de roedores, é bem descrito que o tecido adiposo marrom está presente aqui nessa região dorsal do animal, enquanto o tecido adiposo branco e o tecido adiposo bege estão espalhados pelas porções viscerais e subcutâneas dos animais. No humano, o tecido adiposo marrom é bem caracterizado nessas regiões intercostais dos recém-nascidos, aqui nessa figura. Já no adulto, a presença do tecido adiposo marrom e bege é praticamente uma novidade. No entanto, desde 2009, já sabemos que foi identificada a presença desses adipócitos marrons e bege nos indivíduos adultos, o que torna tudo mais interessante, uma vez que, descoberto nos adultos, o potencial terapêutico desse tecido passa a ser melhor e mais investigado. Bom, gente, mas para finalizar essa primeira aula, eu quero mostrar aqui para vocês também outros fatores que podem levar à ativação do tecido adiposo marrom e bege. Vimos até aqui que fatores exógenos, como frio ou outros agonistas do receptor beta-adrenérgico, pode ser fármacos, por exemplo, vai levar à ativação do adipócito. Além disso, quando a gente pensa num modelo saudável, num indivíduo saudável, que possui aquele fenótipo da resposta do tecido adiposo branco, mais característica de macrófagos M2, que vocês viram também na aula da professora Amanda, de adipócito branco, esse fenótipo de macrófagos do tipo 2 também pode colaborar aqui com a ativação do tecido adiposo marrom via um estímulo de frio. Além desses fatores endógenos, existem também alguns fatores endógenos que podem levar à ativação do tecido adiposo marrom, como a liberação de irisina pelo músculo na presença de atividade física. Peptídeos natriuréticos também liberados pelo coração podem levar à ativação do tecido adiposo marrom. E o fator de crescimento 21, derivado dos fibroblastos, o FGF21, em resposta do fígado, pode também levar à ativação do tecido adiposo marrom. Bom, além disso, o próprio adipócito marrom possui uma regulação autócrina. Uma vez que o adipócito libera fatores como o fator de crescimento nervoso, aqui o MGF, e o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que induz a inervação do tecido. E isso é muito importante, porque esse tecido precisa ser bem inervado, já que a sua ativação depende de uma estimulação simpática, né? O próprio tecido, o próprio adipócito marrom também libera fatores que estimulam a vascularização do tecido, como o fator de crescimento endotelial A e B. Essa vascularização também adequada do tecido, ela é fundamental para garantir que os substratos energéticos que serão utilizados pelos adipócitos para a produção de energia e calor, né, estejam bem disseminados ali nesse tecido. Bom, pessoal, e para essa aula era isso que eu gostaria de passar para vocês. E na próxima aula nós vamos explorar um pouco mais sobre aquele branqueamento do tecido adiposo marrom e bege. E vamos ver como esses tecidos podem ter um potencial terapêutico em situações não fisiológicas. Muito obrigada e até daqui a pouco.